Galerinha, beleza? Professor William Mantegão na área aqui para mais um tema do Top 10 de Geografia dos principais vestibulares do país e do Enem, que é o nosso principal processo seletivo aí, né, de entrada nas universidades. Espero que vocês estejam gostando das aulas anteriores. Nós já trabalhamos demografia, já trabalhamos urbanização e hoje nós estamos vindo com climatologia, esse assunto relevante e recorrente para essas provas, e espero que você faça todos os exercícios, hein? O material tá bacana. Agora, parte de enrolação, toca a vinheta. Galerinha, hoje, trabalhando então climatologia, eu quero que vocês lembrem o seguinte: clima é diferente de tempo. Climatologia é a área da ciência que vai estudar o comportamento atmosférico de uma determinada região. Então, o comportamento habitual de uma determinada região, o comportamento atmosférico é chamado de clima. O clima é determinado após 3 décadas de análise. Então, eu tenho que saber que ele é uma condição, né, de cotidiano, né? É uma condição constante. Beleza, pode acontecer mudança? Pode, ele tem que ser um comportamento habitual, ele não é um comportamento momentâneo. O comportamento momentâneo é o tempo, que é estudado pela meteorologia, beleza? Então, quando você vai ver lá no jornal, você vê a previsão do tempo, não do clima, porque o clima é e o tempo está. Então, é muito importante vocês terem essa noção, tá? Até para a gente poder entender aqui melhor quando a gente fala de climatologia. Bom, para a gente entender climatologia, é muito importante a gente estudar os elementos e os fatores do clima. Bom, aqui eu vou fazer um destaque para vocês com relação a algumas questões, né, desses elementos do clima. O que seria, então, os elementos do clima? Os elementos do clima, né, como está destacado aqui para vocês, os elementos do clima são as caracterizações que eu tenho de um determinado ambiente. Então, olha só, a temperatura caracteriza o clima de uma determinada área, né? Essa intensidade de calor, ele pode ser mais alto, pode ser mais baixo. Por exemplo, quando eu penso aqui, Palmas, capital do Tocantins, uma característica do clima dessa região é ser quente. Observe aqui que eu tenho 2 conceitos que vocês vão precisar guardar para a gente entender lá na frente. Amplitude térmica é a variação entre a máxima e a mínima temperatura de uma região. Bom, umidade também é uma outra característica do clima, né? Então tem região mais seca, região mais úmida, né? A quantidade de vapor de água. E aí eu tenho umidade absoluta, que é a quantidade total de água, e umidade relativa, seria essa quantidade de água pela área. Desculpa. Aqui nós temos a questão da pressão atmosférica. A pressão atmosférica é a força exercida pelo ar e é um elemento direcionador dos ventos. Então eu tenho a ideia aqui, ó, direção dos ventos. Que letra linda! Bom, e aqui eu tenho os tipos de chuvas, tá? Eu tenho o A, B e o C aqui como determinados tipos de chuvas, que também são elementos, né? A chuva A, esse tipo de chuva A aqui, nós chamamos de chuvas convectivas. Convectivas, né? São provocadas pelo aquecimento do Sol. O Sol aquece aqui, acontece o processo de evapotranspiração e evaporação, formando nuvens que, por sua vez, chovem. Aqui, nós vamos ter o que nós chamamos de chuvas orográficas. Orográficas também chamadas de chuvas de relevo, né? Então, vai bater aqui, não vai conseguir passar, e aí vai chover em uma determinada área, que é aqui no barla-vento, e lá no sota-vento, né, na parte de trás dessa área, não vai chover. Beleza? Vamos lembrar aí do Planalto da Borborema, né? Bom, e aqui nós temos o choque de uma massa de ar quente com uma massa de ar frio, né? Então nós temos aqui as chuvas frontais.
beleza? Essas chuvas frontais são típicas, né, de climas tropicais, né, como por exemplo o nosso aqui no Planalto Central brasileiro, beleza? Bom, galera, para entender então o clima, eu preciso caracterizá-lo e por isso eu entendo os elementos do clima. Agora, quais são as condições que determinam esses elementos, determinam essas condições climáticas, né? Então, nós estamos diretamente aqui falando dos fatores do clima, beleza? Então, quando eu falo aqui de fatores do clima, tá? Eu estou falando basicamente das condições que vão caracterizar o clima de uma área. O primeiro que eu tenho aqui é o latitude. Latitude você conhece bem, né? Porque latitude vem lá da cartografia, distância medida em graus de qualquer ponto da superfície terrestre até a linha do Equador. Deixa eu achar meu cursor aqui, beleza? Achei. Bom, aqui eu tenho essa distância, eu tenho essa distância até a linha do Equador. Quanto mais longe, aqui nessa região, né, no círculo polar, eu tenho clima polar. Aqui eu tenho clima equatorial. Então, quanto mais próximo da linha do Equador, maior a intensidade, né, a maior incidência de raios solares e mais quente será essa região. Então, a latitude, né, está relacionada à proximidade ou distância com relação à linha do Equador. E aí eu tenho climas equatoriais, tropicais, temperados, né? Os climas temperados, eles ocorrem basicamente, né, aqui, né, entre um círculo e outro, um círculo e um trópico, né? Os climas temperados que apresentam as 4 estações bem definidas. Um outro fator climático, né, uma outra condição do clima é a altitude, né? Então o fator altitude, como você está podendo perceber aqui, ó, nessa imagem que está aqui com você, você vai perceber que quanto maior a altitude, menor será a temperatura, né? E essa temperatura mais baixa vai estar relacionada diretamente à questão vai influenciar diretamente, na vegetação, vai influenciar na umidade, e o exemplo aqui ao lado vai demonstrar para você. Então, quanto maior a altitude, menor a temperatura, quanto menor a altitude, maior a temperatura. E a relação de pressão é inversa, né? Quanto menor a altitude, maior a temperatura, porque eu vou ter uma coluna de ar muito maior sobre os indivíduos aqui, e quanto maior a altitude, menor será a pressão atmosférica. Quanto menor a altitude, maior a pressão. Quanto maior a altitude, menor a pressão. Beleza? Aqui nós temos outros fatores, né? Que é o fator correntes marítimas. As correntes marítimas, galera, elas estão relacionadas diretamente. Deixa eu só achar aqui meu pincel. Aqui, achei. Elas estão relacionadas diretamente a essa lógica aqui, ó. Eu tenho correntes frias e eu tenho correntes quentes. As correntes quentes elevam a temperatura e a umidade de uma determinada região. As correntes frias, o inverso, reduzem a temperatura e a umidade de determinadas regiões. Bom, é importante lembrar vocês que as correntes frias, né, são responsáveis aqui pela formação de desertos. Nessas regiões nós temos formação de desertos. Por quê? Porque eu reduzo a umidade e a temperatura, reduzindo a umidade, vai influenciar nesse processo. Beleza? Então, correntes marítimas é um fator climático? É um fator climático muito importante. Vai influenciar na temperatura e na umidade. Correntes frias reduzem a umidade e a temperatura. Correntes quentes elevam a umidade e a temperatura. Beleza? Bom, aqui eu tenho um fator. Lembra que eu pedi para vocês guardar um conceito lá no começo da aula? O conceito de amplitude térmica, né? O conceito de amplitude térmica é a variação entre a máxima e a mínima. E isso vai estar relacionado com esses dois fatores aqui, né, que eu trago para vocês, que é o fator maritimidade e continentalidade. Bom, maritimidade e continentalidade vai estar relacionado à posição que eu estou no território. Se eu estou mais próximo do mar, eu vou receber influência da maritimidade. Então eu vou ter uma maior umidade.
e uma menor amplitude térmica. Por quê que não vai ter tanta variação de máxima e mínima temperatura quando eu tenho umidade? Porque a água é um fator de equilíbrio térmico, é um elemento que vai equilibrar. Então, a água demora mais ganhar e perder calor, lembra da ideia do calor específico lá da física? Então, a região com alta umidade ela vai ter uma menor variação entre máxima e mínima. Já uma região de continentalidade, uma região mais afastada de grandes massas de água, eu tenho a maior amplitude térmica. Exemplo, os desertos, né? Durante o dia 50 graus, à noite vai abaixo de zero. Então, maritimidade, maior umidade e menor amplitude térmica. Continentalidade, menor umidade e, consequentemente, maior amplitude térmica. Beleza? Bora! Olha só, aqui eu quero trazer um destaque para vocês, tá? Com relação às massas de ar, sobretudo, galera, as massas de ar que atuam no território brasileiro. Beleza? Então, eu quero mostrar para vocês aqui. Essa aqui, ó, é a MEA, Massa Equatorial Atlântica. Aqui eu tenho a MEC, Massa Equatorial Continental. Nessa posição eu vou ter a MTA, Massa Tropical Atlântica. Aqui a MTC, Massa Tropical Continental. E aqui a MPA, Massa Polar Atlântica. A massa polar atlântica é a única fria que atua sobre todo o território nacional. Lógico que ela vai influenciar, vai agir com maior força, né, com maior intensidade aqui na região sul, né, sul e sudeste. Já na região norte, centro, né, norte e nordeste do Brasil pelo litoral, ela vai com vai com menor intensidade. Bom, o que eu quero mostrar para vocês? As massas oceânicas são massas úmidas, né? E geralmente as massas continentais são massas secas, com exceção dessa daqui, ó, a massa equatorial continental, que mesmo ela sendo continental, ela vai ser úmida. Por quê? Porque ela atua sobre a Amazônia. Perceba que ela vem aqui, ó, ela bate na Cordilheira dos Andes e chega aqui no Sudeste, né? Então, por exemplo, quando teve aquele fenômeno de queimada lá na Amazônia, aqueles crimes ambientais que tiveram, a fuligem, né, todo aquele processo chegou, né, em São Paulo, por exemplo, e teve um dia que ficou escuro ali. Bom, professor, é importante então a gente pensar a massa de ar para a climatologia moderna. Massas de ar são os principais fatores climáticos, né, e determinantes do tipo de clima de um determinado país, né? Então, no caso nosso aqui, os tipos de clima que nós temos o clima equatorial, que é típico dessa região aqui, né, da região norte. Nós temos o clima tropical na maior parte do território, aqui tropical continental. Nessa região, tropical semiárido. No litoral, tropical úmido. Em algumas regiões serranas, nós temos o tropical de altitude. E aqui, né, na porção sul, nós temos o clima subtropical. Beleza? Bom demais, moçada. Vamos nessa. Aí, nós temos, então, os climas do Brasil, né? Então, aqui, clima... O clima equatorial está aqui na região da Amazônia. Aqui eu tenho o clima tropical, o tropical semiárido, o tropical, né, litorâneo, regiões do tropical de altitude e o clima subtropical para vocês que eu acabei de falar. Devido à sua extensão, né, territorial, a sua expressiva extensão territorial, o Brasil apresenta uma expressiva diversidade climatobotânica. Então, essa diversidade de climas é um fator que vai influenciar na diversidade de vegetação. Por isso que nós temos os principais biomas. Nós teremos uma aula sobre os domínios morfoclimáticos do Brasil. Nessa região aqui vai predominar, então, o domínio amazônico. Aqui, né, nessa região central, vai predominar o domínio do cerrado, aqui da caatinga. Nessa região, o domínio dos mares de morro. Aqui das araucárias e aqui dos pampas, né? O que é interessante?
A área de transição entre esses domínios, né, tem características de clima, de relevo, de solo diferentes. Então, professor, então é importante eu entender o clima dessas regiões? Demais, é muito importante. Porque o principal fator influenciador, né, dessas condições é o que nós chamamos de clima, tá? E é o que nós estamos estudando aqui. Bom, eu prometi para vocês que eu iria trazer um exercício por aula, né? Então, é interessante, galera, é muito importante que vocês façam exercícios, né? E nesse exercício aqui, ele vai tratar de um comportamento atmosférico. Bom, vou voltar um slide aqui só para vocês lembrarem. Cada clima desse aqui vai ter um comportamento. Por exemplo, quando eu pego o clima equatorial, qual que é a característica dele? Ele é quente e úmido o ano todo, né? Por que que ele é quente? Porque ele está em uma região de baixa latitude. Olha só, né? Essa região de baixa latitude aqui, essa região próxima à linha do Equador, vai fazer com que ele tenha uma incidência de raios solares muito maior. Então eu tenho uma relação direta entre a temperatura e a umidade. Aqui eu tenho a floresta equatorial, né? A floresta amazônica. E aí eu tenho aqui também a maior bacia hidrográfica do mundo, a bacia do rio Amazonas. Então, a característica dele vai estar direcionada a isso. Mas, qual que é a relação? Temperatura e umidade. A temperatura vem pelos raios solares, pela incidência maior, e tem aqui relacionada à latitude, né? E a umidade? Devido aos corpos hídricos que tem nessa região, como os rios, a vegetação que vai passar aí por um processo de evapotranspiração. Já aqui nessa região central, no clima tropical, eu tenho uma característica, uma alternância de umidade. Eu tenho um verão chuvoso e um inverno seco, né? Essa característica lá no clima de monções vai ser o inverso, né? O verão é seco e o inverno é chuvoso. Porém, nós estamos falando aqui do Brasil. Aqui então, no centro-oeste brasileiro, por exemplo, do mês de outubro para frente, final de setembro para frente, começa as chuvas, né? E vai até março, beleza? Depois de março até agosto ali, nós temos um período de estiagem, beleza? O que acontece? Devido ao fator continentalidade, lembra? Eu estou mais no centro, eu estou mais afastado dos corpos hídricos, e aí eu tenho grande luminosidade, porque eu estou na faixa tropical, e eu tenho esse fator de continentalidade. Aqui, ó, vocês vão perceber que tinha uma massa de ar que vinha nessa posição, né? Deixa eu trazer aqui para vocês. Deixa eu achar aqui meu cursor novamente. Aqui eu tenho uma massa de ar, a MTA, né? E eu tenho uma massa de ar aqui em cima, ó, que é a MEC. Ou MEA. MEC é lá dentro do território. Professor, se eu tenho duas massas de ar, por que essa região aqui, ó, é seca? Devido àquele elemento que eu estava falando com vocês antes ali, que é a barreira orográfica, né? O Planalto da Borborema. E o Planalto da Borborema está aqui, nessa porção aqui, ó. Tá? Então a massa de ar chega, não consegue passar, tá? Não consegue passar, e essa área aqui vai ser úmida, vai ser chamada de zona da mata, vai receber insolação e umidade, e essa região aqui vai receber menor umidade. Então aqui eu tenho a Mata Atlântica e aqui eu tenho a Caatinga. Perceba que o clima foi um fator fundamental para o comportamento fitogeográfico. A Mata Atlântica com a vegetação higrófila, a Caatinga com a vegetação xerófila. Professor, o que é isso? Higrófila, uma vegetação adaptada a elevadas umidades, xerófila, uma vegetação adaptada a pouquíssimas umidades. Então a gente repara que essa região aqui, né, alta umidade. Aqui, ó, nós já vamos perceber que essa região vai apresentar as 4 estações bem definidas, o clima subtropical. Professor, e esse clima tropical de altitude? Devido à altitude, nós vamos ter uma menor temperatura.
tá? Lembra que o fator altitude também é um fator a ser levado em consideração? Quanto maior a altitude, eu estou numa região serrana. Vocês sabiam que no estado do Rio de Janeiro já nevou, né? Já nevou em região serrana, na região serrana do Rio, já foi apontado em 1986 um períodozinho, né? Um pequeno período de neve, né, nessa região mais elevada aí, nessa região mais alta. Olha só que interessante, né? Pensar que numa região de tropicalidade, né, devido ao fator altitude, nós temos uma queda de temperatura. Região de São Paulo ali, né, Campos do Jordão, também, né, não nevou, mas tem uma temperatura mais baixa. O país inteiro pegando fogo aí, calorão, e lá a galera com temperatura mais baixa. Beleza, então vamos voltar para o nosso exercício aqui. Nesse exercício, ele vai fazer uma relação. Deixa eu me retirar aqui para ficar mais fácil para vocês verem esse gráfico lindo do Enem. Tá? Aqui, eu quero que vocês façam a leitura, né, desse texto. Bom, a umidade relativa do ar é o termo usado para descrever a quantidade de vapor de água contido na atmosfera. Ela é definida pela razão entre o conteúdo real de umidade de uma parcela do ar e a quantidade de umidade que a mesma parcela pode armazenar na mesma temperatura e pressão quando está saturada de vapor. Isto é, 100%. O que o gráfico mostra? Galera, é muito importante vocês lerem gráfico, né? O Enem gosta de trabalhar essa ideia de gráfico. Então aqui eu tenho umidade relativa e aqui eu tenho temperatura. O gráfico está mostrando claramente que quando eu tenho uma temperatura mais baixa, eu tenho uma umidade mais alta, e quando eu tenho uma temperatura mais alta, eu tenho uma umidade bem menos baixa. O que ele está mostrando? Ele está mostrando uma relação entre umidade e temperatura, que elas são inversamente proporcionais. Quando eu tenho alta umidade, eu estou com baixa temperatura. Então, baixa temperatura, alta umidade. Alta temperatura, baixa umidade. Então, olha lá. Considerando as informações do texto e do gráfico, conclui-se, né? Então, eu pego a ideia que ele está chamando aqui, né, de umidade relativa, e eu pego a leitura do gráfico que está me mostrando uma relação entre umidade e temperatura. Então, vamos lá, conclui-se. A insolação é um fator que provoca variação de umidade relativa do ar. Olha só, porque insolação não vai estar relacionado à temperatura? Ela promove uma variação? Vamos lá, hein? O ar vai adquirindo maior quantidade de vapor de água à medida que se aquece? Opa, peraí, quanto mais ele se aquece, maior a umidade? Acho que não, hein? A presença de umidade relativa do ar é diretamente proporcional à temperatura? Opa, é inversamente proporcional, né? Quanto menor a temperatura, maior a umidade. Quanto maior a temperatura, menor a umidade. A variação de umidade de ar se verifica no verão e no inverno, quando as temperaturas permanecem baixas. Ele quis mostrar aqui, gente, olha o que ele quis falar. Que no verão e no inverno as temperaturas permanecem... A variação de umidade se verifica no verão e não no inverno, quando as temperaturas permanecem baixas. Olha só, galera. A variação de umidade acontece nos dois momentos, né? Tanto no inverno quanto no verão. Então, a resposta correta só pode ser a letra A. A insolação é um fator, tá? É um fator que provoca variação da umidade relativa do ar em uma região. Beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês resolvam os exercícios, o material tá muito bacana, bora pra cima desses vestibulares. E lembra, esse ano, galera, vai ser o seu último vestibular. Conta com a gente. Tamo junto. Até mais!